Meus irmãos, vamos comentar nosso segundo texto bíblico de hoje, que encontramos no livro de Provérbios, capítulo 29 e o capítulo 30. Já estamos, né? 29 e 30. Capítulo 29 diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, é quebrantado de repente, sem que haja cura. Então nós vemos, meus irmãos, que o homem que muitas vezes é repreendido e resiste à repreensão, o conhecimento, a doutrina, o ensino, ele é quebrantado, porque eu tenho uma coisa que eu digo: olha, aquilo que não se dobra se quebra. O homem está errado, ele é repreendido, ele é ensinado, ele não quer mudar, não quer. Então eu sempre digo: aquilo que não se quebra, que não se dobra, se quebra. Esse lápis aqui, se eu forçar ele se quebra, porque ele não se dobra, tá certo? Assim é o homem que é muitas vezes repreendido e ele endurece a cerviz, então ele finda quebrantado. Meus amados irmãos, nós vemos, o verso 3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro da prostituta desperdiça a fazenda. Na verdade, nós sabemos que muitos homens jogam fora a sua família, jogam fora a sua fazenda, a sua riqueza, a sua saúde e até a sua salvação por causa da prostituta. Ele desperdiça a sua fazenda. Quantas pessoas a gente abriu que era rico e ficou pobre por causa de uma prostituta? O verso 7 diz: informa-se o justo à casa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Então ele diz que o justo, ele procura saber a casa do pobre para ajudar, para socorrer, se interessa em socorrer e ajudar. Mas o ímpio, ele não quer saber disso. Pelo contrário, se ele puder, ele despedaça e ele rouba o que o pobre tem. Meus amados irmãos, diz assim, verso 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo envergonha seu pai e sua mãe. Isso quer dizer que a vara e a repreensão, primeiramente a repreensão com palavras, depois uma varinha fininho, cipó fininho, um castigo, né, irmão, para trazer repreensão, dar sabedoria. Porque se a gente não fizer isso, deixar o rapaz, a criança entregue a si mesmo, não tem outra maneira. Ele vai envergonhar seu pai e sua mãe quando crescer, vai fazer coisa desonrosa, e os pais e a mãe vão ter angústia. Por isso, o verso 17 diz: castiga o teu filho, e te dará descanso, e te dará delícia a tua alma. Castiga o teu filho. A Bíblia diz que aquele que ama o seu filho, ao seu tempo castiga, mas aquele que aborrece seu filho, né, ele repreende a vara, né? Castiga o teu filho enquanto há esperança. Então, o verso 18, irmão, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A maior profecia está aqui, a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Profecia falada, ensinada, né? E muitas vezes Deus usa um profeta, levanta a pessoa que tem dom de profecia para trazer uma palavra especial, né? De ânimo, ou de repreensão, ou de bênção. Mas a maior profecia é isso que a gente ouve diariamente, que é a Bíblia Sagrada, né, irmão? Nós vamos ter o verso 22 assim: o homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. Então, meu irmão, o homem que é irado, a mulher que é irada, né, está falando como gênero, é danado para levantar contenda. Tem pessoa que só vive com contenda. Por quê, irmão? Porque é uma pessoa irada, uma pessoa descontrolada, de mente, ele só vive em contenda, não é? Então nós vemos aqui, vamos rápido para o capítulo 30, nós já vamos andando, diz assim: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho o entendimento do homem, né? Isso aqui nós vemos que Agur, né, ele era sabido, e ele disse que era mais burro do que os animais, do que os homens, né? Mas repare mesmo a sabedoria dele. Ele disse que não aprendeu a sabedoria, nem tinha conhecimento do santo. Aí ele começa a fazer pergunta: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos com seus punhos? Quem amarrou as águas com as suas roupas? Quem estabeleceu a extremidade da terra? Qual é o seu nome e quem é o nome do seu filho? Ora, o cara dizendo tão ignorante, irmão, sabe que ele era sábio demais. Então ele estava perguntando: me diga uma coisa, já que eu não aprendi essas coisas, me diga uma coisa, eu não aprendi a ciência do santo. Quem subiu ao céu e quem desceu dele? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu a extremidade da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Tudo isso quem fez foi Deus. Ele já sabia que o nome do Pai é Deus e o nome do Filho é Jesus Cristo. Naquela época Jesus não tinha nascido ainda, mas a Escritura toda já falava que Deus, o Filho dos deuses, né? Que Jesus era o Filho de Deus e que haveria de nascer, já tinha promessa também, né? No livro do profeta Isaías, e Agur ele já falava dessas coisas.
Ele diz que toda palavra de Deus é pura e é escudo para aqueles que neles confiam. Toda palavra de Deus é pura, né? E é escudo para quem nele confia. No capítulo versículo 7, ele fala de duas coisas que ele pediu que o Senhor não negasse. Primeiro, era que o Senhor afastasse dele a vaidade e a palavra mentirosa, que Deus não desse a ele nem a pobreza nem a riqueza, mas mantivesse ele do pão costumeiro. Irmão, afaste de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Muita gente gosta dessas duas coisas, vaidade e mentira, palavra mentirosa. E pediu a Deus que não desse a ele nem o bem, nem a riqueza, nem a pobreza. Para quê? Para que ele enriquecendo, ele não viesse blasfemar o nome de Deus. Dizer, quem é Deus? Foi eu que adquiri essa riqueza. E para que ele ficasse pobre, ele não viesse furtar, fazer coisa errada e aí lançar o nome de Deus em descaso, não é? Irmão, tem um texto aqui que eu acho, o verso 10. Não calunie o servo diante do seu Senhor, para que não te amaldiçoe e fiques culpado. Na verdade, quantos de nós muitas vezes gostam de falar, né, de um líder, de um liderado na frente do seu líder. Muitas vezes contar o erro de uma pessoa, vamos dizer no meio da igreja, de um irmão, olha, irmão, esse canto fez isso, lá na empresa também, a gente falar do servo diante do seu Senhor. Muitas vezes a gente vai ficar como falador. É necessário que a gente veja as coisas, se cale, e for chamado para conversar sobre aquilo, a gente com muita prudência, né? Mas não tenha prazer de falar, de entregar o servo ao Senhor, que ele pode chamar a gente de fuxiqueiro. Por isso, irmão, deve ter controle. Irmão, ele diz, verso 11, tem uma geração que amaldiçoa seu pai, não bendiz a sua mãe. Existe essa geração de gente no mundo, sim. Ele diz que há uma geração que é pura aos seus olhos e as suas imundícias nunca foi lavada. Tem muita gente dizendo que é justo. Ah, desde que eu nasci que eu tenho Deus na vida, desde que eu nasci que eu sou ensinado. Aquele jovem também disse a Jesus, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha meninice. Jesus disse, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, terá tesouro no reino do céu. Ele ficou triste e que eu seguia Jesus. Então, todos nós, amados irmãos, temos falha, temos fraqueza, não é? Ele diz, meus amados irmãos, há uma geração cujos dentes são espada e cujos queixais são faca, né? Tem gente assim, ah, meu Deus do céu, né? Que os dentes são facas, né? São espada e os queixais são faca para falar, para criticar, para acusar as pessoas. No mundo tem muita gente desse jeito. O verso 17 ele diz que os olhos daquele que zomba o pai e despreza a desobediência da mãe, ele diz que os corvos do ribeiro arrancarão e os pintões das águias comerão. Já pensou, irmão? Os olhos dos filhos que zombam do pai e despreza a desobediência da mãe, então os corvos do ribeiro vêm, arrancam o olho e deixa lá, e depois vêm os pintões, os seus filhos, né, das águias e comerão. Então ele disse que ele também, no verso 18, que há três coisas que o maravilha, e a quarta ele não conhece. Qual é? O caminho da águia no céu, ou como é lindo, o caminho da água do céu, né? Da águia do céu. O caminho da cobra na penha, a cobra correndo numa pedra, é muito bonito. O caminho do navio no mar é muito bonito também, e o caminho do homem com a vista. Na verdade é muito bonito também, né? Como é que acontece, um homem nasceu no lado diferente com uma mulher, de repente se encontra com a virgem, com a moça, depois se casam, vão morar juntos. É um caminho realmente muito admirável, né? E a partir dele diz, irmão, que há três coisas que se alvoroçam a terra. E a quarta ele diz que não pode suportar. Quais são? Ele diz, pelo servo quando reina, irmão, o servo quando reina, ele quer ter muita autoridade, muito poder, né? Pelo tolo quando anda, farto de pão, ele come o pão todo e acaba depois de passar fome, né? Pela mulher aborrecida, quando se casa, mulher aborrecida com mulher não é brincadeira não é? E pela serva, quando fica dentro da sua senhora, ela quer pisar todo mundo, não é? Ela quer pisar todo mundo. Então, meus amados irmãos, ele diz que ainda tem quatro coisas que ele admirava, e no caso das formigas, que não tem, que é um povo impotente, não tem comandante, mas que prepara a sua comida. Os coelhos, né, que é um povo débil, com tudo, faz a sua casa nas rochas, nas penhas, não é? Os gafanhotos que não tem rei, contudo, saem em bando e se repartem, né, para enfrentar a dificuldade e destruir vários campos. E também ele diz também que é muito importante para ele é a aranha, que fazem as suas casas nos palácios do rei. Está habitando na casa do rei, são coisas admiráveis. Então, irmão, provérbios são essas coisas admiráveis. Que o irmão possa admirar, sobreviver, admirar, viver também por palavras de provérbios. Tem muito ensinamento prático para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.